Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem. Pegue sua Bíblia e vamos ler o texto de hoje. Ele fica lá em Lucas 7, versículos 19. E os enviou o Senhor Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: se o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Você alguma vez já teve dúvidas a respeito das promessas do Senhor? João Batista teve. Até porque a situação que ele estava não era uma situação boa. João Batista estava preso. Ele foi preso porque ele estava, vamos dizer, incomodando com as suas verdades Herodes Antipas. Ele estava falando que Herodes tinha casado com sua cunhada, esposa de seu meio-irmão Filipe Antipas. Ele era um homem de confrontos. João Batista era um homem que não temia nada. Ele havia nascido com um propósito. E esse propósito na vida dele era muito acentuado. Com certeza ele tinha ideia de quem ele era. Ele era aquele que foi profetizado lá em Isaías 35. Isaías já falava dele. Que ele seria aquele que abriria o caminho para o Senhor. Ele seria aquele que falaria a respeito do reino de Deus que estava sobre a terra, através de Jesus Cristo. O intuito de João Batista era proclamar o reino de Deus, era fazer as pessoas irem ao arrependimento, tanto que ele batizava para um recomeço de vida. A proposta dele era sempre essa: um batismo, uma esperança, uma nova vida, e ele apregoava isso aonde ele estivesse. E este confronto com a verdade, lhe custou caro. Custou a sua prisão e posteriormente a sua morte. Porque é muito difícil nós estarmos num mundo muito hipócrita, de muitas mentiras, de muitas inverdades, e nós mantermos firmes ali o nosso caráter e não confrontar às vezes toda essa hipocrisia, todo esse pecado, todo este reino de trevas que existe sobre este mundo caído que nós vivemos. E João Batista foi assim. João Batista nasceu com este propósito de abrir os caminhos do Senhor. Ele teve um nascimento sobrenatural também, porque seus pais também já eram muito velhos e pela ciência eles não teriam condições de gerarem um filho. Mas como o Senhor Jesus pega o improvável e torna provável, pega o impossível para nós e torna possível, assim foi o nascimento de João Batista. João Batista, desde o ventre, ele era cheio do Espírito Santo. Existia, desde o começo da sua vida, algo sobrenatural que era a presença de Deus na vida dele, a presença do Espírito Santo. Quando a sua mãe Isabel recebe a visita de Maria, mãe de Jesus, sim, porque elas eram uma espécie de primas. Sendo assim, João Batista era primo em segundo grau de Jesus. E quando Maria decide visitar Isabel, que já estava grávida, aí mais ou menos com 6 meses de gravidez de João Batista, quando Maria, mãe de Jesus, a cumprimenta, aquele cumprimento da mãe do Senhor ali, tocou lá o coraçãozinho de João Batista. E Isabel diz que neste momento, aquele bebê que estava no ventre dela estremece ao ouvir a voz da mãe do Salvador do mundo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa sobrenatural quando Deus ele resolve tocar a vida da pessoa, quando o Senhor resolve agir na vida daquela pessoa e separar uma pessoa para algo grandioso, como foi com João Batista. E neste momento, então, João Batista, deste momento em diante, já estava selado o seu destino, o seu propósito, no sentido de ser um grande homem de Deus. Tanto que Jesus se refere a ele como o maior de todos os profetas. E é algo maravilhoso, porque ele conseguiu fazer com que muitas coisas acontecessem quando ele estava vivo e pregando o Evangelho. Quando ele estava lá no deserto clamando, anunciando o reino de Deus, ele fez com que, através do Espírito Santo de Deus, ele foi usado, a Bíblia fala, para unir as pessoas, para fazer os filhos desobedientes voltarem, para unir famílias, para fazer as pessoas pensarem um pouco mais a respeito de suas vidas e mudarem. Conforme era anunciado o reino de Deus, mesmo com a sua maneira muito peculiar de anunciar este Evangelho,
muito enfático, com um entusiasmo talvez muito severo, com palavras às vezes duras, como ele se referia a algumas categorias de pessoas na época que ele estava lá, pregando este evangelho de Jesus, anunciando que o reino de Deus já estava se fazendo naquele momento, porque Jesus já estava sobre a terra. Ele, com seu jeito muito peculiar, não tinha receio de nada. Mas, infelizmente, ele foi pego por uma tramóia de uma situação pecaminosa, como nós já vimos no começo. E aí, Herodias, que era, na época, a mulher de Antipas, resolve mandar que ele seja decapitado. Pois bem, tudo isso acontece. Mas vamos voltar um pouquinho à prisão de João Batista. Enquanto ele estava preso, o ministério de Jesus fluía muito. E o Senhor continuava a fazer tudo aquilo que ele tinha se proposto a fazer aqui na terra. Ele continuou anunciando o reino de seu Pai, continuou curando, continuou libertando, porque esta é a função do Senhor quando ele está presente. Quando o Senhor vem para as nossas vidas, quando nós atraímos o Senhor para a nossa casa, ele vem com libertação, ele vem com cura, ele vem com mudanças de pensamentos, porque ele é transformador. Jesus Cristo, onde está, ele transforma. Jesus Cristo, quando está em nós, ele tem este poder. Quando nós deixamos ele mudar a nossa vida, ele muda. Quando nós nos entregamos a ele, ele faz as mudanças necessárias para uma vida melhor, para uma vida de luz. E Jesus continuava o seu evangelho, continuava libertando, curando, fazendo com que as coisas fluíssem de uma maneira, vamos dizer, sobrenatural, aonde ele estava. E isso chegou aos ouvidos de João Batista. João Batista havia sido preso, de repente, de uma hora para outra. Seu ministério foi interrompido. Agora ele estava preso numa masmorra, numa prisão, e passando fome, passando frio, com certeza, porque naquele tempo as prisões eram bem terríveis, irmãos. Hoje nós vemos as superlotações, mas as prisões de antigamente eram bem terríveis, talvez até mais do que agora. Pois bem, e ele não sabia o que estava acontecendo, porque quando nós somos pegos fazendo o bem e nós temos que pagar por isso, é muito difícil de nós aceitarmos. Você lembra que Jesus falou que nós seríamos perseguidos por tentarmos viver o Evangelho? E viver o Evangelho é fazer o bem. Viver o Evangelho é viver de uma forma que agrada ao Senhor. Mas mesmo assim nós seríamos muitas vezes perseguidos por isso. As pessoas iam nos odiar, como o Senhor falou, porque nós falaríamos do bem, porque nós ajudaríamos as pessoas, porque nós nos preocuparíamos com a natureza, com os animais, e por isso também nós seríamos perseguidos. Você vê que há um equívoco muito grande, você vê que há aí uma inversão de valores muito grande no mundo, onde quem é pego fazendo bem sofre. Você já prestou atenção nisso? Isso são os obstáculos desta vida com Deus, esses são os obstáculos de uma vida com Jesus. A possibilidade de sermos pegos e sermos vistos como pessoas erradas quando estamos fazendo o que é correto. Por isso que o Senhor nos fala que nós devemos ter a aprovação de Deus, sim, porque essa é justa. Mas a dos homens não. Então o Senhor fala que nós não nos preocupemos com a justiça dos homens nesse sentido, em estarmos com a sua aprovação. Nós temos que ter a aprovação divina. Nossos atos têm que ser colocados ali, vividos, sob o aspecto dos olhos de Deus de justiça. Porque os homens têm a justiça falha, têm os olhos completamente manchados, inebriados pelo pecado. E João Batista foi um desses. Ele foi preso, foi encarcerado, e ele não entendia o que estava acontecendo. Porque João Batista era um humano. João Batista era um homem, como nós. João Batista tinha seus pontos fracos, como qualquer ser humano. Daí a importância de nós não idolatrarmos as pessoas como se elas fossem divinas, como se elas fossem especiais ao ponto de serem diferentes de nós. Às vezes as pessoas vão se diferenciar de nós por um aspecto ou por outro. Mas elas não são pessoas livres de cometerem erros e pecados, porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus, e por isso nós temos que mudar a nossa conduta e chegarmos ao arrependimento e termos uma vida com Deus, porque sem Deus nós nunca vamos sair deste estágio de pecador e de injustiça. E João Batista era uma pessoa assim. Ele nasceu com um propósito divino, mas ele não deixava de ser humano, ele não deixava de ser homem.
E por conta de umas circunstâncias que o pegou de surpresa, ele também reclinou, ele também declinou, na verdade, na sua fé, no sentido de que ele estava meio que sem entender por que ele estava sendo preso, sem ter feito nada de errado para isso. A dúvida pairou sobre o coração de João Batista. E ele pede para seus discípulos irem até Jesus, porque Jesus continuava a pleno vapor, e perguntar se ele era realmente o Messias, se era realmente ele que estava sobre a terra, ou se era apenas mais um João Batista, ou seja, mais um grande profeta que abriria o caminho para o verdadeiro Messias, segundo talvez o questionamento de João Batista. Você está compreendendo? E assim foi, e assim se fez. Os discípulos de João Batista, que acredito eu tinham um certo acesso aonde ele estava preso, foram lá e falaram: enquanto tu estás aqui preso, aquele Jesus do qual tu sempre falastes, ele continua lá, livre, batizando, curando, libertando, fazendo bem, multiplicando pães, ajudando a todos que se aproximam dele. E tu estás preso. Por que será? Por que será, meu irmão, que às vezes nós passamos por dificuldades e nós não entendemos? Por que será que às vezes está tudo certo, estamos fazendo tudo certo, mas aí vem uma nuvem negra e parece que fica assim, paira sobre a nossa cabeça e as coisas começam a dar errado? João Batista passou por isso. E essa mensagem é para dizer para você que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ter esta dúvida de que, será que nós estamos no caminho certo? Será que João Batista perguntou, será que eu fiz tudo certo? Será que eu errei em algum ponto? E aí os discípulos de João Batista, foram até Jesus. E aí Jesus falou para eles: olha, vai lá com João Batista, volta lá com ele. E diz que os cegos enxergam, que os mudos falam, que os surdos ouvem, que os aleijados andam. Porque eu estou aqui. Porque as coisas não degringolaram, porque Deus ainda está no controle. Deus está no controle do mundo. E por mais que para um ou para outro, ou para outros, ou para milhares, as coisas estejam dando errado, para muitos ainda estão dando certo também, porque é assim que é a vida. A vida tem esses altos e baixos, irmãos. A vida é assim, sabe? Nem tudo vai fluir para uns como flui para outros. Passamos por fases muito difíceis na nossa vida. Passamos por situações que nós não acreditamos, como foi o caso de João Batista. Mas para ele era reservado aquilo, porque ele tinha um propósito maior, de ser chamado o maior dentre os profetas, dentre os nascidos de mulher. Ninguém se comparou a ele. A vida dele foi terrena, muito curta, mas o galardão dele foi e é e será enorme. Eu queria que você entendesse esse processo, para que nós pudéssemos ter um pouco mais de paz na nossa vida. Porque quando nós vemos que pessoas de bem, elas podem ser acometidas de injustiças, nós vemos que não é só conosco que isso acontece, que Deus continua ali, nos olhando, nos cuidando. João Batista estava, talvez, querendo o mesmo Messias que todos aqueles que estavam sobre a terra naquele momento, que conheciam as profecias a respeito do Messias, queria. João Batista talvez quisesse aquele Messias que viesse com grande glória, aquele Messias que ia tirar todos do poder, e seria ele que ficaria no poder e comandar todo o mundo de uma forma plena, sem injustiças. Um Messias revolucionário, político, social. Mas essa nunca foi a proposta do Messias. A revolução que Jesus veio fazer na terra foi espiritual. Foi uma revolução de uns com os outros, no sentido de melhorar este relacionamento humano. O que Jesus veio fazer tinha um cunho, um propósito espiritual. Uma revolução que começaria de dentro para fora. Que nada tinha a ver com uma revolução armada, com uma revolução que pudesse trazer danos, trazer guerra, trazer conflitos.
O conflito seria interno, o conflito seria uns com os outros, porque nós nos descobriríamos falhos e nós íamos com certeza, quando Jesus chegasse em nós, sermos pessoas melhores. Daí começaria a grande revolução, de dentro para fora. Essa será sempre a conotação maior da vinda do Messias para cá. Trazer a reconexão nossa com o Senhor de nossas almas. Fazer com que nós tivéssemos uma compreensão maior de que este mundo é terreno e material e que ele se acabará. A proposta de Jesus foi mostrar ao homem que ele tem um espírito e que esse espírito precisa ser cultivado. Mas João Batista, como muitos, queriam um Messias que fosse mais imediatista nos seus atos, porque a situação não era boa em Israel. Roma dominava o cenário político e social, os impostos cada vez mais pesados. Haviam grupos revolucionários na época que queriam, de qualquer maneira, que Roma deixasse o seu jugo pesado sobre Israel. Eles queriam a sua liberdade. Eles não queriam estar sob o jugo de nenhuma outra nação. E havia neles um questionamento de por que aquele povo escolhido do Senhor estava mais uma vez ali, sob o jugo de uma outra nação pecaminosa. O povo de Deus subjugado mais uma vez. Então tudo aquilo devia mexer muito com a cabeça daquelas pessoas, até os próprios apóstolos, os discípulos de Jesus, talvez demoraram um pouco a entender esse processo de quem era Jesus. Que Messias seria ele? O Messias que revolucionaria? O Messias que mandaria tocar uma corneta e mandasse que cada um pegasse sua arma e lutasse para que Israel saísse do domínio de Roma? Muitos queriam isso. Muitos achavam que seria assim a vinda do Messias. Mas quando eles viram um Jesus humilde, um Jesus totalmente indiferente às riquezas, às posições, às tradições também, porque Jesus quebrou muita tradição. Porque ele veio cuidar, e veio falar, e veio nos orientar do que realmente nos importa e nos importará sempre. Você compreende, irmãos, o que eu estou lhe dizendo? E foi assim que as coisas começaram a fazer como se fosse um questionamento na cabeça de João Batista. Queridos, nós vamos fazer esse vídeo em 2 partes. Vamos terminar aqui e em breve nós estaremos juntos novamente.